Pronto, galera, aí. Vamos começar nossa aula de hoje. Eu queria pedir que vocês dessem uma lida aí nesse problema. Eu queria saber, e eu imagino que a resposta seja sim, né? Eu vou fazer uma pergunta, eu imagino que a resposta seja sim. É, se vocês conseguem resolver esse problema aí, ou se vocês têm ideia de como resolver esse problema que está colocado aí na tela. E aí, vocês têm? Meu Deus, o pessoal tá chegando ainda, hein? Beleza, tem ideia, né? E aí, Mari, beleza? Tudo bem? Pessoal chegando agora aí. Tranquilo, Adelmo. É volume de um paralelepípedo, né? Eu disse que eu imaginava que vocês sabiam a resposta, porque eu imagino que vocês já devam ter passado por situações práticas, né? Isso aí, Gui. Tem que fazer a multiplicação das dimensões, né? Eu perguntei, e eu disse que eu imaginava que vocês sabiam como é que resolvia esse problema, porque porque acho que tem a ver com a área técnica de vocês, né? Em algum momento lá no curso técnico de vocês devam precisar calcular volume dessas caixas, assim. Eu não sei exatamente onde, mas eu imagino que vocês precisem saber dessa informação. Algum professor da área técnica já tenha passado isso para vocês. A gente vai falar especificamente de prismas, né, no contexto geral, mas hoje a gente vai falar de alguns prismas específicos, tá? Que são os mais simples. Mas primeiro, o que é um prisma, né? Um prisma é um sólido, né? Um sólido de três dimensões. O que é um prisma? Vou botar aqui. O que é prisma? Em preto eu acho melhor. O que é um prisma? Antes disso, Gui, você falou aí, tá certo, tem que multiplicar, a resposta disso aqui é 6 mesmo. Eu vou dar uma rápida explicação de por que a gente chega a essa conclusão, né, de que é a multiplicação das três dimensões, tá? E depois eu vou expandir essa ideia para outros tipos de prisma, tá? Para prismas com outros formatos. Mas só para vocês terem uma ideia, o prisma é um sólido tridimensional que ele tem algumas características. A mais importante delas é que eu tenho que ter, constituindo esse prisma, dois polígonos exatamente iguais e deixa eu ver como é que usa o aplicativo, né? Muito tempo sem mexer nisso aqui. Mas a gente tem que ter dois polígonos iguais, tá? Aqui no caso eu desenhei dois pentágonos irregulares mesmo, bem, não são regulares, poderiam ser, mas nesse caso aqui eu fiz diferente. Eles têm que ser iguais e eles têm que estar paralelos, tá? Um ao outro. Paralelos não necessariamente é um embaixo do outro, tá? Mas eles têm que estar na mesma inclinação, né? Eu não poderia ter esse cara aqui mais inclinado do que esse, tá beleza? Então eles têm que estar paralelos, não necessariamente um embaixo do outro, mas aqui eu vou deixar. E aí o que a gente faz é conectar os vértices desses polígonos, né? Então eu vou conectar esse cara aqui com esse cara aqui com esse cara aqui com esse, e aqueles que estão lá na parte de trás também, ó. Vou conectar esse vértice com esse, e esse aqui que ficou meio escondidinho, meio ruim de desenhar também. Isso aqui é um prisma. Então, é um prisma, é um sólido, é tridimensional, então qual que tem que ser a constituição dele? Dois polígonos iguais e paralelos, tá? Conectados.
conectados por segmentos, né? Vou botar aqui entre aspas conectados em linha reta. Vocês conseguem entender isso que eu expliquei para vocês? Você pega dois polígonos exatamente iguais, paralelos, né? Um não pode estar inclinado em relação ao outro, e conecta os vértices deles. Aí você tem um prisma. Vocês conseguem entender claramente essa explicação? Porque não é só eu falar, né? Você tem que entender as coisas que eu falo, né? É importante, né? Então, muito provavelmente, eu poderia, se a gente estivesse lá na sala de aula, né? Eu ia perguntar, pô, vocês conseguem me dar exemplo de prisma, então, na vida cotidiana de vocês? E muito provavelmente vocês iam conseguir responder que a nossa sala de aula, né, é um prisma, né? Descontando, assim, as janelas, que não tem nada a ver, as portas, né? Isso aqui é uma caixa, né? Isso aqui é um aquário. É um aquário? Não, nem falou que é um aquário. Só falou que é um paralelepípedo mesmo. Mas isso aqui é um prisma. Eu não sei se vocês estão... É um tipo de prisma, né? Vocês estão vendo aqui, ó, um retângulo aqui em cima, né? Que seria a tampa da caixa. Tá até aberta, mas não tem problema. E aqui embaixo, onde a gente não consegue ver, também tem um outro retângulo igualzinho. Eles estão paralelos e eles estão conectados. Isso é um prisma. Se vocês entenderam mesmo, eu poderia dizer que isso aqui é um prisma também se eu olhar de lado, né? Porque aqui eu tenho um retângulo, né? Aqui eu tenho um outro retângulo igualzinho, e eles são paralelos e estão conectados. Então esse cara aqui, por mais razão ainda, é um prisma, né? Por qualquer sentido que eu olhe, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, ou da frente para trás, ou do fundo para frente, a gente consegue ver polígonos iguais repetidos. Eu não sei vocês, eu não sei se vocês conhecem, tem uma marca de chocolate bem legal, que ela tem uma caixinha assim, ó, desse jeito aqui. Ela é um triângulo assim. É o formato, tá, da caixinha do chocolate. Aí tem um outro triângulo assim igualzinho. Não sei se vocês já viram esse chocolate, sabem de que chocolate eu estou falando? Se não, descubram, porque é um chocolate muito bom. Deixa eu mexer um pouco aqui nesse desenho aqui, ficou bem ruim, né? Deixa eu mexer aqui de novo. É um triângulo assim, ó. Aí tem um outro triângulo. Vocês sabem que chocolate é esse? Já viram isso antes? Se nunca viram, descubram, porque é gostoso pra caramba. E essa linha... Opa! E essa linha tá aqui, assim, ó. A caixa do chocolate tem esse formato. E a caixa, então, é um prisma, né? É um prisma onde a gente tem dois triângulos repetidos aqui, só que ela está deitada aqui no caso, né? Mas não tem problema. Como aqui eu disse que a caixa estava deitada também. O objetivo dessa aula que a gente vai ter e da próxima aula é calcular não só o volume disso, mas ter condições de calcular o volume disso aqui também e disso aqui também, ou seja, mais especificamente, calcular o volume de qualquer prisma que tiver. Então, se você quiser criar uma caixa com um tanque com formato lá estranho, mas que seja um prisma, você vai conseguir calcular quanta água vai caber dentro dele. Tá? Então, essa é a utilidade dessa aula. Há uma outra pergunta que eu tenho que fazer, muito interessante, que deixa as pessoas meio doidas, é a seguinte: vocês conseguiriam me explicar mais ou menos o que é o volume dessa caixa aqui, a capacidade, né? Porque ele está pedindo para calcular a capacidade. Vocês sabem o que é a capacidade de um sólido? Pode explicar com as palavras de vocês. Eu não quero que vocês sejam dicionários, não. Eu só quero que vocês entendam o que eu estou falando, né? Não fiquem com cara de pastel aí olhando para a tela. Aí, Gui, tipo, você usou palavras que são mais ou menos sinônimos, né, para tentar explicar, tipo, tem mais a ver com o que o Adelmo está falando, né?
Seria assim, eu tentaria explicar assim, né, sem termos técnicos, a quantidade de água que cabe dentro do sólido, né? Pode ser a quantidade de ar também, pode ser a quantidade de espaço tridimensional, né, que tem aqui dentro dessa caixa, né? Mas de maneira bem simples assim, é quanto de água cabe aqui dentro, né? Quanto de gás cabe aqui dentro, né? Quanto de matéria cabe ali dentro, né? Então, volume mede a quantidade de espaço interno da coisa. A capacidade e volume são praticamente sinônimos, tá? Só que quando ele fala capacidade, em geral, ele está querendo saber o total de espaço que cabe aqui dentro. O total de água, né, que cabe aqui dentro. Se tivesse preenchido de água aqui até a metade, ao invés de capacidade, ele ia perguntar qual é o volume de água que está lá dentro, tá? Mas isso é um detalhe técnico, vocês não precisam muito pensar sobre isso, porque o jeito de calcular é o mesmo, tá? Mas é bom entender que capacidade e volume é a mesma coisa, beleza? Então, assim, volume, aí eu tô chegando aonde eu quero, tá? Com a questão do por que o volume é desse jeito, tá? Por que o volume é desse jeito? Então tem uma diferença, né? O volume é diferente da unidade de medida, né? O volume no caso aqui, na verdade, é a diferença entre grandeza, né, e unidade de medida. O volume aqui é uma grandeza, né? É uma coisa que eu estou tentando medir. E a unidade de medida é o sistema, né, que eu vou usar para fazer a medição, é o sistema que eu vou usar para comparar, tá? Então, basicamente, vocês disseram que o volume disso daqui é isso vezes isso, né? Então, a resposta desse problema aqui é 6, tá todo mundo de acordo, né? A resposta aqui é 6. Mas é 6 o quê? 6 centímetros, 6 bananas, 6 metros por segundo. Qual que é a unidade de medida do volume? Aí não, Adelmo, faltou uma unidade aí. Ó. Isso aqui é metro cúbico. Tranquilão? Não, beleza, relaxa. Aí o que acontece? A gente não pode confundir, né? A gente não pode confundir unidades de medida para grandezas diferentes. Por exemplo, velocidade é uma grandeza. É uma coisa que eu vou medir, que eu posso medir. Como vocês têm bastante aula de física, né? Vocês podem me dizer aí qual que é a unidade de medida que vocês costumam usar para medir a velocidade, né? Metro por segundo. Isso lá nos problemas, né, de física que a gente pega lá nos livros, porque o metro por segundo é a unidade, a unidade padrão, né, a unidade internacional, a unidade do sistema internacional. Mas quando a gente está dirigindo lá, pilotando uma moto, dirigindo nosso carro, geralmente a gente mede a velocidade de outro jeito. Com o quê? Como é que a gente mede a velocidade? Quilômetro por hora, né? Beleza. Vocês estão vendo que aqui eu tenho duas unidades diferentes para medir a mesma coisa, né? Faz sentido, então, eu falar em metro por segundo para medir velocidade. Faz sentido eu falar em quilômetro por hora para medir velocidade também, porque são duas unidades que medem a mesma grandeza, né? Agora, não faz sentido eu chegar aqui, tipo, vou medir essa velocidade aí em... sei lá, vamos falar uma coisa bem doida aqui, em quilos, tá? Tipo, entendeu que fica estranho, fica absurdo? Por que fica absurdo? Porque essa unidade de medida aqui, ela não serve para essa grandeza aqui, que é a velocidade, tá? Ela serve para outra grandeza. Qual que é a grandeza que pode ser medida em quilogramas? O que eu posso me... É massa, show de bola.
Já fico feliz, porque geralmente a gente pensa em peso, né? Mas é porque a gente usa a palavra errada aí confunde massa com peso. Tem gente que ia falar assim, pesos. Aí se falasse peso, ia botar peso entre aspas, né? Porque lá na aula de física a gente sabe que peso mesmo é uma força. E a gente mede em newtons. Mas geralmente quando a gente está falando no mundo cotidiano, né, a gente confunde essas duas coisas, né, peso e massa. Então o que a gente mede mesmo em quilogramas é massa, tá? E da mesma maneira, para medir volume, a gente vai ter algumas, né, unidades de medida, e as principais, né, são aquelas do sistema métrico, todas elevadas ao cubo, né, ou seja, metro cúbico, vai ter centímetro cúbico, vai ter, sei lá, milímetro cúbico e por aí vai. Tem até quilômetro cúbico, é coisa pra caramba, tá? Essas são as do sistema métrico, né? E tem uma outra unidade de medida para volume que é o litro, tá? Não faz sentido aqui, na verdade eu deveria perguntar para vocês se faz sentido eu medir volume em metro quadrado, né? Queria que vocês me respondessem, vocês sabem que a resposta é não faz sentido, mas eu quero que vocês tentem me responder por quê. Por que não faz sentido eu usar essa unidade de medida aqui para volume? Isso, ele é uma. Não é assim, é claro, tem essa questão também, né? Ele é dimensionalmente inadequado, né? Mas dentro aqui desse contexto que a gente está conversando, é o mesmo problema de querer medir velocidade com quilograma, né? Quilograma ele não serve para essa unidade de grandeza. Ele serve para velocidade, né? Ele serve para massa. Da mesma maneira, o metro quadrado aí não serve para volume porque ele está associado a outro tipo de grandeza, ou seja, o que mede, né? O que eu consigo medir em metros quadrados? Área. É como se eu tivesse tentando, sei lá, nem sei dizer. Nem sei dizer. Tentando colocar aquelas pecinhas daquele brinquedo de encaixar, né? Tipo, isso aqui tem um quadradinho, um círculo, uma estrela, né? Como se a gente estivesse tentando encaixar o pedacinho, o brinquedinho que é um círculo, no buraco que é um quadrado, né? Não cabe, né? Aí o que acontece? Não faz sentido, então, eu falar assim, pô, como é que eu faço a conversão de metro quadrado para metro por segundo? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido porque são unidades de medida que medem grandezas diferentes, tá? Porém, quando eu pego duas unidades de medida que medem a mesma grandeza, né? Então as duas aqui medem velocidade, faz sentido eu perguntar assim, como é que eu converto metro por segundo para quilômetro por hora? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Digita um aí se está entendendo. Show. Maravilha. Maravilha. Faz sentido porque eles são da mesma grandeza, né? E vai ter uma regra, geralmente, de conversão, tá? Aqui vocês vão lembrar lá da aula de física que tem alguma coisa a ver com multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6, né? Puxa aí da memória que vocês vão lembrar. Da mesma forma, como todas essas unidades de medida que elas servem para volume, tem regras para fazer conversão entre elas. As regras são muito fáceis. Eu vou colocar aqui
aquela escadinha, né? Quilômetro, aí depois tem o hectômetro, depois tem o decâmetro, depois tem o metro, depois tem o decímetro, depois tem o centímetro, depois tem o milímetro. Isso aqui é aquela escadinha lá que vocês aprendem lá na tenridade do ensino fundamental, tá? E aí vocês, é claro que a professora ou o professor desenha uma escadinha lá, né? E alguns ensinam assim. Eu não gosto disso porque toma muito espaço do papel. E aí, mas vocês, a única coisa que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que decorar isso, não tem jeito. Mas se eu tiver 15 quilômetros e quiser saber quanto que isso aqui é em decímetros, por exemplo, é só eu contar quantas vezes eu migro, né, dentro dessa escala aqui de quilômetro para decímetro, né? Então aqui, ó, eu ando uma casa, duas casas, né, 2 unidades de medida, 3, 4. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que eu nesse caso aqui, né, como eu estou andando para a direita, a resposta aqui multiplica por 10, né, ela vai aumentando de 10 em 10. Alguns dizem que está multiplicando por 10, alguns dizem que é só aumentar o número de zeros, né? Isso aqui andou 4 unidades de medida, então aqui vai ser o mesmo número com 4 zeros na frente, né? Todo mundo bem? Todo mundo confortável com isso? Vocês já fizeram isso na vida, né? Que bom. Eu estou indo bem devagar porque eu sei que isso aqui é um assunto que é aquelas coisas assim, tudo que você sempre quis perguntar, mas nunca teve coragem, né? Aí estou indo bem devagar aqui para vocês não passarem vergonha. Tranquilo, Adelmo. Valeu, obrigado por avisar, cara. Fala pra ele que tá tudo bem, acontece. Daqui a pouco a gente volta aí, quer dizer, eu espero, né, que a gente volte aí e se encontre já presencialmente, né? Talvez em março, talvez em abril. Tá rolando uma discussão, né, sobre isso. E a gente para com essas questões de internet pingando, meu Deus do céu. Mas voltando aqui, eu vou fazer uma pergunta chatona de novo, que eu já fiz. É chatona porque eu já fiz, eu vou fazer de novo. Essas unidades de medida aqui, elas medem volume? Quilômetro serve para medir volume? Claro que não, né? O que mede volume mesmo é o quilômetro cúbico, né? Eu estou ensinando o que a gente faz então com a unidade que mede outra grandeza, né? Que é distância. Quilômetro é distância, decímetro é distância, né? Medida linear, né? Uma outra coisa aqui que seria importante falar também é se eu tivesse alguma coisa do tipo assim, sei lá, 65, não, melhor, 6.500 centímetros, 1, 2, 3, 4, se eu quisesse passar para hectômetro, né? Voltando aqui, né? Eu estou indo para trás agora, né? 1, 2, 3, 4 casas para trás. E se quando eu ando para a direita eu multiplico por 10, quando eu ando para trás eu divido por 10, né? E alguns têm o hábito de dizer assim, então quando você anda para a esquerda, você anda vírgula para a esquerda, né? No caso aqui eu estou andando 4 casas para trás, estou dividindo por 10.000, né? Então aqui vai ficar 0,65 hectômetro, né? Dividir por 10 4 vezes, tá? Mas isso aqui não é a regra, das conversões de volume, tá? Isso aqui é uma regra de conversão linear, né? Conversão para distância. Se eu quiser saber, então, a regra de conversão para unidades de volume, também não é muito difícil. Estou botando aqui tudo de novo, né? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, tá? Não tem muita diferença,
a não ser o fato de que, como aqui eu estou trabalhando com medidas tridimensionais, se eu quisesse passar, por exemplo, 1 metro cúbico para decímetro cúbico, eu só ando uma casa para a direita aqui. Só que, diferentemente do sistema linear, onde cada casa que eu vou para a direita multiplica por 10, como aqui eu tenho uma medida tridimensional, cada casa que eu migrar para a direita, eu vou estar, na verdade, multiplicando por 1000, né? Por quê? Porque 1000 é 10 ao cubo, né? Tá tudo elevado ao cubo, né? Então, exatamente. Isso aí, João. Então, na verdade, aqui, se eu quiser passar de metro cúbico para decímetro cúbico, 1 metro cúbico eu andei uma casa, então eu pego esse 1 e multiplico por 1000, né? Vai dar 1000 decímetros cúbicos. E o mesmo funciona ao contrário, tá, gente? Se eu andar com casas para a esquerda, na verdade eu vou dividindo cada casa que eu prossigo para a esquerda, eu divido por 1000, né? Ou seja, se eu tiver aqui 53,6 centímetros cúbicos, e se eu quiser passar isso aqui para, sei lá, metros cúbicos, né? Eu estou aqui em centímetro cúbico e volto 2 casas. Então eu tenho que dividir por 1000 e por 1000 de novo, né? Eu tenho que dividir por 1 milhão. Em outras palavras, eu tenho que. Alguns vão dizer que você tem que andar com a vírgula para a esquerda 6 casas, né? Para trás, né? Para a esquerda. Então aqui seria um número. Eu vou andar essas duas. E para completar 6 eu vou ter que andar mais 4, né? Então vai ter 1, 2, 3, 4. 536 metros cúbicos. E é assim que funciona. Todo mundo confortável com isso? Show. Beleza. A última coisa, então, sobre esse papo de unidade de medida e tudo mais, eu tem uma página. Ah, tá, já entendi. Eu deixei uma página em branco aqui, eu estava tentando lembrar por quê. Lembrei. A única coisa para a gente terminar essa questão aqui, ainda muito sem entender por que está multiplicando, né? Para fechar esse capítulo da história, tem uma regra de conversão que é muito importante, que é essa daqui. Tem a unidade que a gente pode usar bastante também, que é o litro, que ela não aparece aqui porque ela não é do sistema métrico. Porém, tem várias formas de gravar, né? Acho que a mais tranquila para mim é essa aqui, que litro equivale a decímetro cúbico. Fui claro? Se eu quiser saber, então, quanto que vale alguma coisa em litros, geralmente eu passo para decímetro cúbico, né? Mororó, né? Pensando, eu passo para decímetro cúbico e eu sei que automaticamente eu já converti para litros também. Belezinha? Alguém poderia até se perguntar assim, né? Poxa, mas se litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, né? Por que não chama logo de decímetro cúbico só? Ou chama logo de litro só, né? Que é uma pergunta interessante, né? Por que eu tenho 2 nomes para a mesma coisa, né? Sistema de medida, gente, vocês têm que entender que vários lugares do mundo faziam suas medidas separadamente, tá? Então você tem litros sendo usado em determinadas regiões do planeta e decímetro cúbico sendo usado em outras regiões do planeta, né? E aí quando o pessoal chegou lá, se encontrou, viu que era a mesma coisa. A modo bem grosseiro. Vocês entenderam isso aqui, pessoas? Pois é, cara, pois é. Tem uma história muito interessante
que essa questão de fazer o que é sistema internacional, né? O sistema internacional é o sistema que o mundo inteiro resolveu adotar para evitar ficar usando sistemas diferentes, né? Esse papo aconteceu depois da Revolução Francesa, né? Foram os franceses que decidiram impor aos lugares conquistados, né? Foi a Revolução Francesa? Ou foi na época de Napoleão? Calma aí. Não, foi na época de Napoleão. Quando Napoleão criou lá, começou a dominar os países da região, ele impôs dentro dos países que ele dominava um sistema que todo mundo usasse, porque era muito ruim cobrar os impostos, né, de um país A ou de um país B, né, cobrar lá as taxas que você cobra quando você domina o outro país, né, você rouba, né, o outro país, né, quando cada um mede de um jeito diferente. Esse é o grande problema. E aí o sistema imperial ele é basicamente o sistema que é usado na Inglaterra, né? Então todo mundo, mesmo depois que acabou o efeito da dominação francesa na Europa, você tem o pessoal aceitando, continuando a usar o sistema, né? Porque era muito mais fácil. Todo mundo media a mesma coisa e não tinha problema de ninguém roubar ninguém. Só que quem não aceitou esse sistema foi a Inglaterra, obviamente, né? Que vocês gostam de história aí, vocês que estudam história pra caramba, eu não. Tem sempre dentro da nossa história moderna, né? Tem essa questão da revanche entre ingleses e franceses, né? Aí os ingleses falam, não vou usar esse sistema aí não, tá louco? Vou usar sistema de francês nada. E é por isso que o resto do mundo todo usa o sistema internacional de medidas, mas os ingleses não. O problema eu acredito que ele ainda não tenha acabado, só porque quem também utiliza esse sistema são os Estados Unidos, né? Que produziram uma grande quantidade de maquinário gigantesco, né? Exportam maquinário gigantesco para outros países, né? Então aí a gente tem que se acostumar com polegada, jarda, onça e por aí vai. Mas, depois desse papo louco aí, deixa o titio orgulhoso, todo mundo, e resolve essa questão aqui de fato, tá? Vamos colocar bem aqui no cantinho a resposta. Ó que legal. A resposta, a priori, assim, a gente já deu, quem já tinha uma ideia aí já respondeu, né? Calcular o volume desse tipo de prisma aqui, né, que tem esse nome aqui, ele é um paralelepípedo, retângulo, né? Um nome muito científico para uma caixa de sapato, tá? Esse é o nome oficial da caixa de sapato. Todas as caixas que tem esse formato aqui são paralelepípedos retângulos. A gente sabe, então, ou tem uma ideia, né, que o volume disso aqui se calcula, vou colocar em vermelho para ficar bonitinho, multiplicando as dimensões, né? 3 vezes 2 vezes 1. Então a resposta disso aqui é 6. E aí você é capaz de me dizer qual que é a unidade de medida que você está utilizando para dar essa resposta e a capacidade dessa caixa aí. Deixa o titio orgulhoso e usa os conhecimentos que você aprendeu hoje ou revisionou hoje. Olha lá, o volume dessa caixa aqui, mesmo que ainda não saiba por que é assim, é o produto das 3 dimensões. Então eu multipliquei 3 vezes 2 vezes 1, como eu estou multiplicando, está tudo em metro, a resposta não pode ser outra senão metros cúbicos, legal? Então faz sentido, né, que eu estou multiplicando aqui 3m por 2m por 2m, né? Um pouco de álgebra básica, né? Quando você multiplica letras iguais, você está fazendo uma potenciação, né? Então, m vezes m vezes m, m ao cubo. Só que isso não responde à pergunta que o sujeito da questão fez, porque ele especificamente quer a capacidade da água em litro. É um negócio bem plausível de se pedir, né? Porque você não chega lá na loja de material de construção, não é muito comum, né? Você chegar lá, me vê aí
uma caixa d'água de 6 metros cúbicos, né? Talvez o vendedor, se não tiver frequentado as nossas aulas de matemática com o Mororó, ele talvez nem saiba responder, né? Não vai fazer muito sentido na cabecinha dele. Então você tem que deixar as coisas mais fáceis para ele e dizer em litro a capacidade dessa caixa d'água aqui. Aí você precisa disso aqui embaixo, ó, dessas duas informações. Você sabe que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico, então você precisa passar de metro cúbico para decímetro cúbico e dar a resposta. Com certeza, 6 metros cúbicos é a mesma coisa que... Pode responder que eu sei que você sabe. Se estava prestando atenção, sabe. Seis metros cúbicos é a mesma coisa que quantos decímetros cúbicos? Olha para cá. Uma casa, mas como está elevado ao cubo, cada casa aumenta 1000, né? Então, vai, deixa o titio orgulhoso. Eu espero, não tem pressa não. Isso aí, Pedrão. 6.000, né, decímetros cúbicos. Ah, e para passar para litro agora é fácil, né? Não precisa fazer nada, porque a resposta em decímetros cúbicos é a mesma coisa que em litro. Então a resposta é 6.000 litros, uma caixa de 6.000 litros, uma caixa grande, né? Caixa bem grande d'água. A respostinha aqui. Vocês têm alguma noção aí de material de construção? 6.000 litros é uma caixona grande. As pessoas geralmente, aí vocês me corrijam se vocês souberem mais do que eu, para fazer aquelas caixas de cisterna, né, que o pessoal pega a água da chuva, o pessoal costuma usar até caixa de 10.000 litros, né? Mas para residência, em geral, são caixas de 500 litros, no máximo 1.000, né? 1.500 eu acho que eu já vi também. Então, assim, é uma caixa razoável, né? É um problema bem simples, né? Que todo mundo sabia, mas a gente bateu um papo aqui sobre unidade de medida, né? Eu precisava ensinar vocês a fazer isso aqui, que isso aqui dá muita dorzinha de cabeça nos neurônios dos senhores. É bom eu ter paciência para isso. Mas aí agora eu vou responder a pergunta mais importante, né? Por quê? Por quê que o volume disso, por que a capacidade disso em metros cúbicos é dada pela multiplicação das 3 dimensões, né? Porque que isso vezes isso dá o volume da caixa. Por que raios é só multiplicar essas 3 coisas aqui? E para poder responder essa pergunta, eu vou ter que fazer outra pergunta, que é a seguinte: o que é 1 metro cúbico? A grosso modo, tá? Se for perguntar para um professor de física, tem uma definição mais moderna, mas eu posso usar uma um pouco mais antiga aqui, que vai ajudar a gente a entender o que a gente está fazendo lá. O que é 1 metro cúbico? Bem a grosso modo. Usa o seu raciocínio. Olha como é que as pessoas não têm criatividade para dar nome para as coisas. Olha só. Quando a pessoa fala cúbico, você lembra de um formato, não lembra? Do que você lembra quando fala cúbico? Um formato, um sólido. Que sólido que você lembra quando fala lá cúbico? Óbvio que você vai lembrar de um cubo, né, cabeça? Tem um cubo. Eu vou apagar esse pedaço aqui que eu não gosto dessa visão estranha. E quando você fala metro, você lembra lá de 1 metro, né? A unidade de medida de distância.
Estou conectando aqui, mas tá um pouco difícil para mim. Tem que ir devagarzinho aqui para fazer o desenho, tá? Vou apagar aqui também, ó. Eu quero que fique opaco. Ficou umas linhazinhas aqui, mas vocês entenderam, né? Posso fazer pontilhadinho também. Então, amiguinhos, o que é um metro cúbico? Sem muita criatividade, um metro cúbico... Agora sim, pontilhadinho ficou maneiro. Um metro cúbico é um cubo que tem medidas 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Tudo mede 1 metro. Vocês entenderam? Digita um aí se entendeu. Massa. Show de bola. Show de bola. Então, se eu falo que uma caixa d'água, né, tem 6 metros cúbicos, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que o espaço tridimensional, né, a quantidade de água que cabe aqui, né, o espaço que cabe aqui dentro, é equivalente a 6 cubinhos desse daqui. Faz sentido, né? Eu estou querendo dizer, né? Acho que sim, né? Se o volume são 6 metros cúbicos, eu estou dizendo que cabem 6 desse cara aqui dentro. Bom, Morara, mas o que isso tem a ver com multiplicar isso por isso por isso? Simples. Vou desenhar aqui. Vou desenhar aqui uma cópia lá daquele desenho lá. Pode falar, mamãe, eles não ligam não. Tô aqui na casa da minha mãe, gente. Tô desenhando aqui uma cópia daquela caixa d'água lá. Vocês já estão suspeitando o que o multiplicar 3 com 2 com 1 tem a ver com esse cubinho aqui? Vocês têm alguma suspeita? Ó, aqui mede 3 metros. Se aqui mede 3 metros, ficou meio desproporcional, eu vou achatar isso aqui um pouco. E é gente, se isso ali mede 3 metros, nada me impede de eu chegar para vocês. O que mede 1 metro aqui? A altura, tá? Nada me impede de eu chegar para vocês e falar assim, eu posso dividir aqui em 3 pedaços de 1 metro. Ficou horrível. Mas eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. 1, 2, 3, pronto. Saudade de um piloto, né, meu filho? Desenhar no quadro, né? Ô, saudade. Eu posso dividir em 3 aqui, né? Se eu digo que essa profundidade aqui mede 2, né? Eu posso dividir aqui em 2 pedaços, ó. Claro que aqui não vai ficar bonitinho porque está em perspectiva, né? Então você não vai conseguir ver os quadrados bonitinho porque estão inclinados, né? Mas você tem essa divisão em 2 aqui. Aí é claro, eu posso passar a divisão para cá e posso passar a divisão lá para trás. Como eu estou dividido em pedaços de 1 metro, a pergunta que eu vou fazer é:
Tem duas formas de se contar quantos cubinhos desse cabem aqui dentro. Uma é contando um de cada vez. A outra forma é a forma esperta. Qual que é a forma esperta de... Opa, olha os patrocinadores aí querendo mandar a gente embora já. Qual é a forma esperta de contar quantos cubos desse aqui cabem aqui dentro? Vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Aqui mede 3 metros, então eu cortei em 3 pedaços de 1 metro. Ó, 1 metro, 1 metro e 1 metro. Aqui tem 2 metros de profundidade, eu cortei em 2 pedaços de 1 metro. E aqui, como só tinha 1 metro de altura, eu não cortei, né? Aí você percebe que quando eu fiz esses cortes, eu acabei fechando cubos. Um por um. Ou seja, eu estou fazendo cubos, eu estou fazendo metros cúbicos aqui. Qual é a maneira... Tá todo mundo vendo que tem 6 cubos desse aqui dentro? É só olhar as linhas vermelhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Qual é o jeito esperto, né, de contar quantos cubos tem aqui dentro? Um por um é que não é, né? Como aqui tem 3 nessa fila e aqui atrás tem 2, né? É só fazer 3 vezes 2 e vai me dar a resposta 6. Se aqui ao invés de 1 metro tivesse 5 metros de altura, era só eu repetir essa pilha 5 vezes, ou seja, era só fazer 3 vezes 2 vezes 5. Traduzindo, pelo menos para números inteiros, né, 3, 2 e 1, vocês conseguem entender que quando eu multiplico as 3 dimensões, o que eu estou fazendo é contar o número de metros cúbicos que cabe aqui dentro. Então, o volume do paralelepípedo se as dimensões forem A, B e C, é uma fórmula que você não precisa decorar, né? Mas entender é mais interessante. É o produto das 3 dimensões. Largura, altura, profundidade. Em qualquer ordem, né? Porque você está multiplicando. Mas por que é o produto das 3 dimensões? Porque quando eu multiplico as 3 dimensões, o que eu estou fazendo é contar o número de quadradinhos, aliás, de cubinhos que cabem dentro do sólido maior. Faz sentido isso na mente de vocês? Ótimo, muito legal. Tem uma coisa que vocês poderiam perguntar, que é a seguinte: legal, se aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, beleza, eu consigo cortar em 3, aqui eu consigo cortar em 2, bonitinho, show, entendi, topzera. Pô, mas e se aqui ao invés de 3 metros fosse, sei lá, 3 metros e meio? Será que ia continuar funcionando esse A vezes B vezes C aqui? O que vocês acham? O que vocês acham disso? Entenderam a pergunta? Que loucura! Pô, será que se aqui ao invés de 3, se aqui fosse 3,5, o volume aqui a capacidade aqui, né, dessa caixa d'água ainda ia ser 3,5 vezes 2 vezes 1? Porque o número não é inteiro, né? 3,5 não é inteiro. Eu não vou conseguir fazer um cubo certinho aqui. O que vocês acham? Ó, a gente volta 11h10 mais ou menos. Eu vou tomar um gole de café aqui e vocês ficam pensando sobre isso. Aí a gente volta, belezinha? Ok, Duda. Beleza, João? Show.
Show, cara. Só até daqui a pouquinho a gente volta aí. Mas 11h10, 11h15 no máximo, tá? Eu vou fazer um café aqui. Tô esperando um café ficar pronto aqui. Que eu tô explorando a mãe. Valeu, gente. Beijo no coração. Até daqui a pouquinho. Fui. Até mais. E aí? Pensaram lá sobre o que eu tinha perguntado? O que vocês acham? Se ao invés de 3 metros aqui fosse 3,5 metros, ia dar certo? Também ia dar certo multiplicar aqui 1 por 2 por 3,5? Pode responder aí o que você acha, não tá valendo nota não, só quero saber se vocês entendem, se vocês desconfiam de alguma coisa, ou só ficam ouvindo eu falar. Vou botar mais meio metro aqui. Botei mais meio metro, ó. Prof, eu te mandei um e-mail, tem como o senhor... Depois tem, claro, com certeza. Com certeza. Ó, dá certo sim, gente, porque veja só, se vocês multiplicarem aqui 2 por 3,5, dá 7, né? Então, aqui eu já tinha 6, e aqui na verdade já tem meio cubo, ó, e outro meio cubo aqui na parte de trás, né? Se eu juntar essas duas metadinhas, dá o 7º cubo, né? Que dá aqui na conta, né? Beleza? Em outras palavras, assim, se aqui é 3,5, a única coisa que eu faço, assim, para facilitar a minha conta, é ao invés de dividir em pedaços de 1 metro, eu podia dividir em pedaços de meio metro, ó, que aí daria certinho. Meio metro, meio metro, meio metro. Aqui já deu 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Aí dividiria aqui, e aí eu tô contando, na verdade, meios metros cúbicos, né? Que se 1 metro cúbico é um cubo de 1 por 1 por 1, um meio metro cúbico é um cubo de meio por meio por meio, né? Então aqui eu teria aqui, na verdade, 2, né? Aqui eu teria... aqui tem que dividir também, né? Aqui eu teria 4 e aqui eu teria 7. Aí você multiplicando tudo isso aí, tipo 2, 4, 8, 7, 28 meios metros cúbicos, né? Só que aí dentro de um cubo desse aqui, cabem 4. Fazendo a conta, né? Tipo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Ao invés de contar quantos metros cúbicos cabem, eu posso contar quantos meios metros cúbicos cabem, né? Que papo de maluco, Mororó. Você tá doido? O que você tá fazendo aí, cara? Ao invés de dividir em 1 por 1, eu estou dividindo em meio por meio, né? Então aqui eu teria 2 vezes meio metro, né? Aqui eu teria 4 vezes meio metro. E aqui eu teria 7 vezes meio metro, né? Fazendo as contas aqui, eu faria um monte de cubo de meio metro por meio metro, então seria 2 vezes 4 vezes 7. Isso aqui daria 28. Só que daria 28 meio metro cúbico, né? Vamos dizer assim. Ou seja, 28 cubinhos de meio por meio por meio. Mas se você pegar o cubo original de 1 metro cúbico, né? Você vai ver que dentro de 1 metro cúbico aqui cabem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Você faria a conversão, né? Veria quanto cabe aqui, né? É isso? 2 vezes... claro que tu não sabe fazer conta, né?
4 vezes 56, né? 56 meio metro cúbico, né? 8 vezes 7, 56, né? Então cabe 56 cubinhos de meio por meio, tá? Só que dentro de 1 metro cúbico cabem 8, né, desses meios metros cúbicos, né? Então se tem 56 meios metros cúbicos, né, dividindo por 8, daria 7, né? 7 metros cúbicos. Então continua funcionando. Claro que continua funcionando. Ah, eu vou ter que fazer isso, Mororó, nos problemas? Não, a gente sabe que já está funcionando, né? A gente não precisa então ficar dividindo. Um negócio mais interessante ainda, um fato mais interessante ainda, é o seguinte: e se ao invés de 3,5 metros, ou aqui, por exemplo, se ao invés de 2 metros, fosse raiz quadrada de 2 metros? Pronto, lá vem Mororó com esse negócio de raiz quadrada aí, velho. Pô, minha vida tava tranquila e lá começou o cara. A gente já viu então que funciona para números inteiros, né? Com números inteiros funciona. E com número fracionário, né? 3,5 é um número fracionário, também funcionaria, né? Só ficar cortando esse paralelepípedo em pedacinhos menores, né? Mas e se fosse raiz de 2 metros? Não dá para dividir aqui em pedaços do mesmo tamanho, né? Porque raiz de 2, ela não é divisível, né? Ela não é em pedaços iguais inteiros, né? Por isso que é um número irracional, né? Porque não dá para virar uma fração em pedaços iguaizinhos e inteiros, né? Ou outras frações, sei lá. Aí, gente, nessa parte aqui eu mesmo vou completar e eu vou dizer que continua valendo também, tá? Mas aí eu vou deixar, eu vou te contar por que continua valendo. Continua valendo por causa de uma propriedade que é, na verdade, um teorema, tá? A gente não precisa entrar em detalhes, mas é o teorema da proporcionalidade. Basicamente, o teorema da proporcionalidade ele diz o seguinte: o volume, quer dizer, para esse caso aqui, ele diz o seguinte: o volume ele depende da altura, da largura e da profundidade. Porém, se eu dobrar a altura, o volume dobra. Vocês concordam? Por exemplo, voltando lá no nosso exemplo original, né? 1 metro, 2 metros por 3 metros. Aqui o volume é 6, né? Porque cabem 6 cubos aqui dentro. Eu posso até fazer de novo. Aí eu já vou viajar aqui, já vou falar. Ué, o que eu fiz aqui, gente? Deixa eu ver. Opa, que isso? Ah, foi pro. Que droga. Deixa eu fazer um negócio aqui. Rapidinho, gente. Criar nova camada. Ah, tá. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu voltar para cá. Por exemplo, vamos lá no nosso original, né? Nosso problema original, que era uma caixa d'água, né? Três por 2 por 1. A gente sabe que o volume depende das 3 dimensões, né? Depende da altura, que aqui é 1 metro, né? Depende da profundidade, que aqui é 2 metros, depende da largura, que são 3 metros. Aí a pergunta é a seguinte: se ao invés da altura ser. Se ao invés de a altura medir 1 metro, ela medisse 5 metros, o que ia acontecer com o volume? Ou seja, o volume aqui é 6 metros cúbicos, certo? 3 vezes 2 vezes 1, porque cabem 6 cubos aqui de 1 metro cúbico, tá? E se eu, na verdade, multiplicasse por 5 a altura, ou por 2, ou por 3, sei lá.
Se eu dobrasse essa altura aqui, se ao invés de 1 metro, a altura fosse 2 metros, né? Tivesse mais um metro de altura aqui. O que ia acontecer com o volume? Coragem para responder, vai lá. O que vocês acham quanto que ia ficar o volume? O volume original é 6, né? E se eu dobrasse a altura? Ao invés de 1 metro fosse 2 metros. Beleza, Isa. Viraria 12, né? Por observação, porque na verdade eu replicaria esse paralelepípedo igualzinho aqui em cima. É uma das maneiras de enxergar isso, né? Em outras palavras, se eu dobro a altura, eu dobro o volume. Vocês entenderam? Se eu dobrar a altura, eu dobro o volume. Porque se eu dobro a altura, eu tenho que duplicar essa caixa aqui em cima para continuar sendo um paralelepípedo. Gente, ia acontecer a mesma coisa se eu triplicasse a altura. O volume ia para 18. Se eu multiplicasse por 5 a altura, o volume ia para 30. Multiplicava por 5 também. Além disso, se eu dobrasse a largura, né? Se aqui ao invés de 3 metros fosse 6 metros, né? O volume também ia dobrar. Ia para 12 também, pelo mesmo motivo, né? Porque se eu repito esse 3 aqui, eu estou fazendo uma nova caixa igualzinha à primeira, só que colada, né? Então, assim, o volume ele é proporcional, né, à altura. Isso tem a ver com aquelas aulas de regra de 3 que vocês tinham lá na tenra infância, tá? Só que talvez vocês tenham ouvido de forma errônea. Geralmente vocês escutam assim, na aula de regra de 3, né? Vocês escutam assim, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que quando uma aumenta, a outra aumenta também, né? Isso é fake, né? Isso não é o jeito certo de falar, tá? Não está completamente errado, mas está longe de ser certo, tá? Caraca, professor, me enganaram a vida toda, muito provavelmente, né? Acontece. Mas estou aqui para ajudar vocês, tá? Quando as grandezas são proporcionais, diretamente proporcionais, não é que quando uma aumenta, a outra aumenta junto. É mais do que isso. É quando uma dobra, por exemplo, a outra dobra junto. Tem a ver com multiplicação, entendeu? Não tem a ver com somar, tem a ver com multiplicar. Então, se duas grandezas são diretamente proporcionais, quando uma triplica, a outra triplica também. Como vocês já são crescidinhos, né, já estão no terceiro ano, tem muito a ver com PA, né? O volume e a altura, no caso aqui do prisma, né, estão em PA. Dizer que é diretamente proporcional é também uma forma de dizer que é uma PA. Tem a ver. Basicamente, resumindo a história, o volume ele é proporcional tanto à altura, quanto à largura, quanto à profundidade. E tem um teorema lá do ensino superior, quer dizer, eu até poderia mostrar ele aqui, mas a gente não precisa entrar em detalhes. Esse teorema ele diz o seguinte: quando uma grandeza é proporcional à outra, com números naturais, né, acho que foi o que a gente fez aqui, né? A gente multiplicou por 2, né? Depois a gente multiplicou esses 3 metros aqui por 2, trouxe aqui para o lado e tudo. Se as grandezas são proporcionais com números naturais, as grandezas também vão ser proporcionais com qualquer número. Ou seja, não importa se é raiz, não importa se é fração, não importa se é nada. Isso quer dizer o seguinte: aqui eu estou dizendo que o volume, aqui é uma outra forma de dizer, o volume é proporcional à altura, largura e à profundidade. Só que, como isso acontece para números inteiros, aqui positivos, acontece para qualquer um. Então essa fórmula, galera, ela funciona de qualquer jeito, né?
Então, se aqui medir raiz de 2 metros, o volume dessa caixa d'água, ela também vai continuar sendo 3 vezes raiz de 2 vezes 1, tá? Então, aqui é 3 vezes raiz de 2 metros cúbicos. Estamos entendidos? Estamos entendidos, pessoas queridas? Legal? Então, resumindo a história, na prática, o que a gente vai usar para resolver os exercícios, tá? O volume funciona, essa fórmula de volume do paralelepípedo funciona para qualquer paralelepípedo, independente das medidas que você tenha lá. Pode ser fração, pode ser inteiro, pode ser raiz. Claro, né, cabeça? Não pode ser negativo porque a gente está no mundo tridimensional, né? Não fala besteira. Mas qualquer número positivo que eu colocar aqui nas unidades, a fórmula vai ser a mesma. É só fazer isso, vezes isso, vezes isso. Pô, Mororó, eu sei lá quanto é que é 3 raiz de 2 metros cúbicos. Eu vou chegar lá na loja de material de construção e vou pedir uma caixa de 3 raiz de 2 metros cúbicos? Claro que não, né, monstro? O vendedor lá da loja não consegue passar nem de metro cúbico para litro, né? Não consegue, pô. Aí tu vai falar que tu quer uma caixa d'água de 3 raiz de 2 metros cúbicos? De jeito nenhum, né, cabeça? Se tu tiver que comprar realmente uma caixa d'água que tenha esse volume aqui, tu vai ter que pegar medidas aproximadas, né? Tu vai ter que lembrar ou usar uma calculadora para descobrir que a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,41. Certo? Aí você faz, né? 3 vezes 1,41, né? Vai dar 3, 2, ele vai 1, vai dar 4 metros e... Vai dar 4 metros e 24, né? Aí você faz a conversão e dá a medida aproximada, né? Pro vendedor da loja, senão ele vai ficar te olhando com uma cara de doido, né? Mas se for um problema de matemática, onde você não precisa ficar fazendo esse tipo de aproximação... Você só deixa indicado. Ah, não, beleza, é só 3 raiz de 2 metros cúbicos. Acabou. É mais fácil, né? Eu não preciso ficar arredondando nada, é só deixar indicado assim. E aí, galera, acho que vocês já estão prontos para resolver exercício, né? Por exemplo, esse daqui. Vamos fazer ele? Digita 1 se está me acompanhando. Que alegria, cara, que alegria, tô feliz. O objetivo é esse, né? Fazer vocês saírem da inércia intelectual, né? Show. O teclado da Duda tá digitando no celular, né, Duda? Aí é F, não tem complicado. Vamos dar uns 30 segundos aí para vocês darem uma lida nesse problema, tá, gente? E para eu ler também, que eu não lembro mais do exercício. Para calcular a capacidade de um jarro de forma irregular, Paulo retirou água de um aquário que tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo e encheu completamente o jarro. Observando que o fundo do aquário tem 50 centímetros de comprimento por 30 metros de largura e que após a retirada o nível da superfície da água desceu 2 centímetros, o rapaz concluiu corretamente que a capacidade do jarro legal. Vocês têm que ler, e antes de pensar em matemática, que a parte técnica, né, de dominar a álgebra, né, vocês têm que entender o que está acontecendo. Né? Vocês conseguiriam descrever aí o que o maluquinho fez? Né? Primeiro vocês têm que saber ler, né?
Vocês conseguem descrever com as suas próprias palavras o que o Paulo, é o Paulo, né? O Paulo fez aí? Caraca, Mororó acha que a gente é limitado. Não, não acho não. Só quero ajudar vocês. E aí? Esquece matemática, tá? Tenta expressar em palavras o que o Paulo está fazendo. Ele está tirando, né, a água daqui e enchendo esse jarro aqui, né? E ele encheu o jarro todo. O cara quer saber o volume do jarro. Caraca, Mororó, mas o jarro tem um formato que eu nem sei. Tranquilo, beleza. Mas eu sei mexer no aquário. Então, alguma dica aí tem a ver com o aquário, né? A gente tem que pensar no aquário. Eu vou fazer aqui o desenho do aquário, tá? E daqui a pouco a gente explica o que está acontecendo. Saudade de um quadro, né, meu filho? Saudade. Um pilô, desenhar no quadro, colorido, bem mais fácil. Ó, o aquário tava com água, aqui assim, ó, nessa altura, exemplo. Nem sei quanto é. Não interessa também saber para mim. Não, eu sei que estava numa determinada altura. Quando, pessoas, quando o Paulo, né, tirou a água do aquário, o que aconteceu com o nível da água? Vou colocar aqui que esse aqui é o nível da água antes. Pode responder, mas não responde todo mundo ao mesmo tempo não, que eu não vou conseguir ler. Ah, beleza, Roseli. Diminuiu 2. Show de bola. Então isso quer dizer que se o nível da água estava aqui, ele de repente foi para cá, né? Caiu 2 centímetros, tá mais baixo que no início, né? Vou até desenhar aqui 2 centímetros aqui, ó, de diferença. Isso aqui mede 2 centímetros. E aí eu vou até colorir aqui, ó. Nossa, hein, Mororó, ficou linda. Ficou. Isso aqui eu posso dizer que é a quantidade de água que saiu do aquário, certo? E essa quantidade de água que saiu do aquário, nossa, Mororó, pelo amor de Deus. Finge que é um jarro, tá? Ó. Que jarro massa. Essa quantidade que saiu do aquário de água, ela foi para o jarro. E o que ela fez foi encher completamente o jarro. Vocês lembram o que é volume? Agora vem a parte do raciocínio, tá? Agora a gente vai raciocinar. Vocês lembram do que é volume? Volume é a quantidade de espaço tridimensional, né? A quantidade de água, vamos dizer assim, a grosso modo, que cabe dentro de um determinado objeto, né? Capacidade. Volume, capacidade, são quase sinônimos. Queridos, se a água que estava aqui, que saiu do aquário, né, encheu completamente o jarro, o espaço tridimensional, o que você pode dizer do espaço ocupado pela água aqui no jarro e aqui dentro do aquário? A quantidade de água que cabe dentro do jarro é maior, é menor ou é igual a essa quantidade de água que saiu do aquário? Igualzinha, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe calcular volume desse jarro aqui? De jeito nenhum, né? Mas eu sei que essa água aqui do jarro foi a água que saiu do aquário. E a água que saiu do aquário está em formato de paralelepípedo, né? Olha aqui, ó, um retângulozinho de altura 2 centímetros de altura. Ele me falou que tem 50 centímetros de comprimento, né?
o aquário, então eu sei que aqui tem 50 centímetros e eu sei que a profundidade dele é de 30 centímetros. Então, vamos lá, como é que eu resolvo essa questão? Não tem nada a ver com o jarro. Eu só sei que o volume do jarro é igual o volume que saiu do aquário. Só que o volume que saiu do aquário é igual a 2 vezes 30 vezes 50 centímetros. Ou seja, o volume que saiu do aquário vamos fazer as contas aí, né? 2 vezes 50 dá 100, vai dar 3.000. É isso? 100 é. Vocês entenderam como é que a gente fez essa questão? Massa. Qual é a unidade de medida? Centímetro cúbico, beleza. Então, qual que é, assim, se eu fosse falar do que a gente já estudou, qual que é a novidade aí? O que é novo que eu não expliquei antes? O fato de que o espaço que estava sendo ocupado pela água aqui no aquário é do mesmo tamanho que o espaço ocupado pela água aqui dentro do jarro, né? Se os espaços são iguais, tanto faz se eu calculo o volume aqui ou aqui no aquário. Como eu não sei calcular o volume do jarro, eu vou calcular o volume da água que saiu do aquário. O volume que saiu é igual ao volume que está no jarro, entendeu? Só que agora vamos para a parte técnica, né? Eu achei centímetros cúbicos, eu quero saber em litros, tá vendo? Aí tem várias maneiras de fazer, tá? Eu vou fazer como eu ensinei antes, para não ficar ensinando várias coisas diferentes. Um jeito já ajuda. Eu sei lá que tem um metro cúbico, depois vem o decímetro cúbico e depois vem o centímetro cúbico. Tem que decorar lá aquela escala, né? Se eu quero a resposta em litro, eu tenho que passar para decímetro cúbico, lembra? Então, eu tô com centímetro cúbico, né? Para voltar para decímetro, eu ando uma casa. Como eu tenho que andar uma casa só e aqui é elevado ao cubo, cada casa divide por 1000. Então, isso aqui dá 3 decímetros cúbicos. Fui rápido demais? Tranquilo? Beleza. Então, dá 3 litros. E aí, nós temos aqui, letra A. Fechou? Resolvemos uma questão tranquila, clássica, tá em todos os livros de matemática, uma questão para mostrar que a água que saiu daqui é a mesma coisa que a água que entrou aqui. Então, o volume é igual. Espaço ocupado é o mesmo, só muda o formato. Belezinha? Vamos para a próxima? Essa daqui, deixa eu ver. Pode ser, isso é bacana. Reservatório em forma... Vamos lá, 30 segundos para dar uma lida. Um reservatório de forma cúbica, tem aresta 3 metros. E é preenchido em 3 horas, utilizando uma bomba d'água. Beleza? Com a mesma bomba, em quantas horas se preenche um reservatório na forma de paralelepípedo com dimensões 4, 6 e 9? Primeira coisa, de novo, esquece matemática um pouco, tá? Ai, caraca, tem que fazer as contas, tem que acertar a questão, tem que passar no Enem. Você vai fazer tudo isso. 2022, ano novo, vida nova, vai fazer tudo isso. Mas antes você tem que entender as coisas, né? Você tem que saber ler, né? Quantos objetos tem aí nessa história dessa questão? Essa questão é da Federal de Pernambuco, na época que os vestibulares eram separados ainda, né? Não tinha o Enem unificando tudo. Ele está falando de quantos objetos diferentes? Muito comum nessas questões de volume ter comparações, tá? Então aqui, por exemplo, voltando, a gente comparou a água que saiu do aquário com jarro, né?
Agora a gente vai comparar objetos diferentes, ou uma situação que tinha um antes e agora tem um depois, tá? Nessa questão aqui eu estou falando de dois objetos, tá? Estou falando de uma caixa cúbica. Estou falando de uma caixa cúbica. Calma que deu problemas técnicos aqui. Deixa eu ajeitar isso. Pronto. Legal. Estou falando de uma caixa cúbica e depois de um paralelepípedo. Aí tu já pode começar a pensar assim, Mororó, tu me ensinou a calcular volume de cubo? Aí eu vou falar assim, não e sim, né? Não e sim, porque você não é bobo, você é malandro. Para o objeto ser um paralelepípedo reto retângulo, ele tem que ser constituído de retângulos, igual esse daqui, né? De retângulos. Ele tem que ser reto, ou seja, a altura dele, né, tem que ser sempre perpendicular à base. E é isso. Esse cara aqui é composto de retângulos? É. Ah, não, ele é de quadrados, mas quadrado não é um retângulo? Claro que é. Só que ele é especial, mas não deixa de ser um retângulo. Então, uma outra maneira de pensar também é a seguinte, a estratégia que eu usei para calcular o volume aqui não foi quebrar em vários pedacinhos? Foi. Então o volume aqui, para tentar calcular o volume aqui, eu posso usar a mesma estratégia, né? A mesma estratégia vai funcionar, né? Que é 3 metros por 3 metros por 3 metros. Lembra da estratégia? Dividir aqui em 3 e aqui em 3. Aí fica 3 por 3 por 3. Inclusive, eu já acabei dizendo qual que é o volume, né? Qual que é o volume desse cubo aí? Qual que é o volume desse cubo? 3 vezes 3 vezes 3, que é 27, no caso, metros cúbicos. Para quem gosta de fórmula, nos livros vai estar assim, ó, o volume do cubo, ele é A ao cubo, ele é a aresta ao cubo. Tá entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou falando sozinho? Estão acompanhando o que eu estou falando? Massa, né? Aí voltando, para quem gosta de fórmula, lá nos livros vai estar essa fórmula aqui, fórmula do cubo ao cubo, tá? Então o volume desse cubo é 27 metros cúbicos. Ele fala que tem uma torneira, mas não aprendi esse negócio de torneira ainda. Então eu sei calcular volume, então eu vou calcular volume. Beleza? Todo mundo de acordo? A gente faz o que sabe. O que não sabe a gente pensa depois. Aí tem um paralelepípedo agora, com maior, né? Com todo maior ele. Todo maiorzão. Aí as dimensões dele são 4 por 6 por 9. Não interessa quem é a altura, quem é a largura, não faz diferença para calcular o volume, né? Vou botar aqui 4 por 6 por 9. Bom, o que eu sei? Eu sei calcular o volume. Como é que é o volume desse paralelepípedo aí? Como é que eu calcularia? 4 vezes 6 vezes 9. Ops. E aí a gente vai ter 9 vezes 24, né? João já mandou ali 216. Beleza. Metros cúbicos. Eu sei calcular volume. Agora que eu vou pensar nessa tal dessa torneira aí, tá? Essa torneira, o que tem a ver aí? Porque é o diferente, né? O resto eu já sei. Olha só.
Um reservatório de forma cúbica tem aresta medindo 3 metros e é preenchido em 3 horas utilizando uma bomba d'água. Ou seja, a bomba d'água consegue encher isso aqui em 3 horas. Ou seja, ela consegue fazer 27 metros cúbicos em 3 horas. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Em quantas horas ele vai fazer o paralelepípedo? Ou seja, em quantas horas ele vai fazer 216 metros cúbicos? Eu posso usar regra de 3 aí? A resposta é sim, tá? Porque o que a gente está trabalhando aqui é o conceito de vazão, tá? O conceito de vazão é a quantidade de água, no caso aí, que a bomba d'água consegue colocar por unidade de tempo, tá? E a vazão ela é proporcional ela é a vazão nesse caso aí, como a torneira é igual, a vazão é constante, tá? Isso quer dizer que se você dobrar o tempo, você dobra o volume, né? Por exemplo, se eu consigo encher 27 metros cúbicos em 3 horas, que é isso que ele falou, né? 3 horas. Então, se eu duplicar o tempo, 6 horas, eu vou fazer 54 metros cúbicos, porque a torneira é igual. A maneira como vocês vão fazer a regra de 3, gente, não me interessa. Eu não gosto... vai fazer lá aquelas fraçõezinhas lá, né? Botar 27, está para 3, né? Escrever isso aqui é mais chato. Assim como 216... está para X. Tranquilo? Tranquilo? Uma outra, aí você vai fazer, vai descobrir o valor de X aqui. Uma outra forma também é entender o seguinte, né? Dizer que a vazão é de 27 metros cúbicos a cada 3 horas. Que é a mesma coisa que dizer que é 9 metros cúbicos por hora. Certo? E aí, se a vazão é 9 metros cúbicos por hora, você... Isso, João, 9 metros cúbicos por hora. Aí você pega 216 e divide por 9, né? Se você fizer aqui 216 dividido por 9, vezes 9 dá... Não, vamos fazer aqui. Dá 2, 18, 19, dá 4 horas. Mas se quiser fazer assim, pode fazer assim também, não tem problema, tá? Mororó, não tem essa visão de ficar enxergando que continha que eu tenho que fazer, não. Faz assim para não ter perigo, então. Aqui eu dividi 216, né? Por 9. 18, 19, 20... Isso, 4 vezes 9, 36, 24 horas. Vai levar 24 horas para encher essa mesma torneira, né? Se não mexer, essa mesma bomba d'água, né? Se não mexer em nada. Tranquilo? Aqui é o conceito de vazão. Então, outra coisa nova que eu estou ensinando é que vazão tem tudo a ver com regra de 3, né? Vazão, se ela for constante, você pode sempre fazer uma regrinha de 3 aí que não tem erro. Vamos para a próxima? Então, bora. Eu não sei se acho que eu não vou fazer. Deixa eu ver. O volume de um cubo em metros cúbicos é no mesmo. Não, eu vou fazer essa não. Eu vou para essa aqui que é mais interessante. Eu vou tirar essa questão dessa aula, inclusive. Vou botar outra mais interessante. O desenho, vai lá, 30 segundos para dar uma lida. Essa questão foi de um vestibular da Universidade Estadual de Minas Gerais, ainda naquela época que os vestibulares eram separados, né? Vamos dar uma lida. O desenho acima representa uma caixa de madeira maciça com 0,5 centímetro de espessura e dimensões externas iguais a 60 centímetros, 40 centímetros, 10 centímetros. Até aí, pessoas, nada demais, né? A única coisa que ele falou que não tinha na figura era o 0,5 centímetro de espessura aqui, né? Que se vocês quiserem parar para entender do que ele está falando, é bom, né? Pode acontecer, vocês podem fazer isso agora. Aqui que é o 0,5 centímetro, tá? A espessura, tá? Da madeira. E aqui é um buraco.
É uma caixa, né, de madeira, né? Então isso aqui só pode ser um buraco, né? Senão não tem caixa, né? Então a espessura é as placas de madeira de meio centímetro. Conforme indicações. Nela será colocada uma mistura líquida de água com álcool. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso antes, mas ele vai colocar água e álcool numa caixa de madeira. Não vai dar certo. Vai estragar a caixa, né? Mas, pelo bem da ciência, vamos lá. A uma altura de 8 centímetros. Como não houve reposição da mistura ao longo de um certo período, 1.200 centímetros cúbicos do líquido evaporaram. Com base nessa ocorrência, a altura em centímetros da mistura restante na caixa corresponde a um valor numérico D. De novo, antes de pensar em matemática, vocês têm sempre que pensar no que está acontecendo primeiro, porque vocês têm que saber ler, né? Se não souber ler, para tudo que tem alguma coisa errada na sua vida. Você tem que saber interpretar, entender o que você está lendo, né? Se tem dificuldade com isso, começa com revistinha da Turma da Mônica e vai melhorando a sua interpretação de texto. Caraca, professor, você é muito cruel. Não sou cruel. Estou falando da realidade. Tem que saber ler as coisas, né? Vamos lá? Ele coloca água e álcool aqui dentro. Foi isso que eu entendi. Como o álcool costuma evaporar... e eu sei que ficou a uma altura de 8 centímetros. Como o álcool costuma evaporar, ele perdeu 1.200 centímetros cúbicos, tá? Então, o que aconteceu? Estava numa altura de 8 centímetros, como evaporou, o que acabou acontecendo foi que o nível do álcool diminuiu, né? Já vou eu aqui fazer um outro desenho. A pergunta que eu vou fazer é, vocês já viram isso antes? Inclusive na aula de hoje? Será que vocês já viram isso que está acontecendo antes? Droga. Mais fácil. Eu vou fazer aqui só a parte de baixo, tá? A parte de dentro da caixa, tá? Essa caixa aqui, como aqui tem 60 centímetros e aqui tem meio centímetro e aqui tem meio centímetro, a parte de dentro da caixa só tem 59 centímetros, tá? Porque eu perco meio centímetro para cá e meio centímetro para lá. Eu desenhei invertido, mas acho que vocês conseguem pegar a ideia. Do mesmo jeito, se a profundidade é 40 centímetros, tem meio centímetro de espessura para cá e meio centímetro de espessura para o fundo, né? Então a parte interna da caixa só vai ter 39 centímetros. E claro, né? Como é uma caixa, ela não tem tampa, mas tem a parte de baixo. Então, aqui... ao invés de 10 centímetros, aqui eu não vou descontar meio centímetro para cima e para baixo, só vou descontar o meio centímetro de baixo. Aí se eu quisesse pensar nisso, tem 9,5 centímetros, tá? Eu descontei o meio centímetro de espessura da caixa. Mas você vai perceber que a gente não vai usar esse 9,5 centímetros aqui, porque veja, a mistura que está lá dentro, ela está a 8 centímetros de altura. Então, a priori, esse nível aqui é um nível de 8 centímetros de altura. Vou botar até aqui em cima, em vermelho. Esse 9,5 aqui seria a altura máxima, né, lá em cima.
Como evaporou 1.200 centímetros cúbicos, o que aconteceu com o nível desse líquido que está dentro da caixa? Será que eu fui rápido demais? Deixa eu perguntar. Fui rápido demais? Vocês entenderam de onde eu tirei esse 59, esse 39 aqui? Ah, show de bola, show de bola. Vocês entenderam esse 8 centímetros aqui? Tem alguma coisa que ficou meio vago aí na cabeça de vocês? A gente ainda não terminou a questão não, mas eu parei um pouco para perguntar se vocês estão acompanhando. Estão na paz? Estão acompanhando? Se estiverem acompanhando, respondam. A água com álcool estava a 8 centímetros de altura. Não me perguntem por que o cara botou água com álcool dentro de uma caixa de madeira, tá? Eu sou um simples professor, não entendo as loucuras dos caras que fazem isso. Mas eu consigo entender que se evaporou a água com álcool, né? Evaporou tudo isso daqui, o que aconteceu com o nível da água, do líquido, né? Se eu tinha... baixou, né? Quanto que baixou? Sei lá. Vamos descobrir. Exatamente, João. Show de bola. João já pegou o que eu quero. Quanto que baixou? Sei lá. Mas eu sei que a quantidade de água que saiu, de líquido que saiu aqui foi 1.200 centímetros cúbicos. Então, eu sei que o volume de água que saiu foi 1.200 centímetros cúbicos. Só que o formato da água que saiu, né, do líquido que saiu, é um paralelepípedo reto retângulo, é uma caixa de sapato, né, porque é uma fatia da caixa maior. Ou seja, eu sei calcular o volume desse negócio aqui que está em vermelho, né, o antes e o depois. Eu sei que isso aqui mede 39, eu sei que isso aqui mede 59, eu sei que isso aqui mede X, se eu multiplicar para todo mundo, eu sei que tem que dar 1.200. Então, o volume tem que ser 39 vezes 59 vezes X. Só que eu sei que o volume tem que dar 1.200 de resposta. Como vocês já estão mais velhos, né? Vocês já estão mais espertos, esse aí é um problema, é aquela questão algébrica da fórmula, né? Quando o cara te ensina uma fórmula, né? Eu te ensinei aqui, V igual a ABC, né? V igual a ABC. Essa fórmula aqui tem o sentido óbvio, né? Qual o sentido óbvio? Se eu tiver as 3 dimensões, eu calculo o volume. Mas também tem o sentido que não é tão óbvio, que quer dizer o seguinte: se eu tiver 2 dimensões e se eu tiver o volume, eu descubro a terceira dimensão que estava faltando, né? Por isso que a gente escreve em formato algébrico, para ajudar a descobrir essas coisas. Então aqui é um problema simples que eu tenho que descobrir uma das dimensões, é só substituir os valores nos lugares certos. A única coisa que é muito importante perceber é se está tudo na mesma medida correspondente, né? Tipo, o volume tem que estar em centímetros cúbicos, está em centímetros cúbicos. Então as outras dimensões têm que estar em centímetros. Se tiver tudo batendo, eu posso jogar na fórmula e não vou errar, tá? X aqui, então, vai ser 1.200 dividido por 39. Se for fazer na calculadora, divide de novo por 59, tá? Eu vou fazer na calculadora, Mororó. Eu também. 1.200 dividido por 39, dividido por 59, deu 1.200, 39, 0... Olha aí os patrocinadores expulsando a gente novamente. Só um minuto aqui. Isso, 0,515, etc. Deu aproximadamente 0,52, usando arredondamento, né?
Claro, claro. Ele não quer isso, né, pessoa? Ah, é claro, e é centímetros também, né? Claro, ele não quer isso, né? Não é isso que ele quer descobrir. Ele quer saber a altura da mistura que sobrou na caixa. Então ele não quer esse X, né? Ele quer esse carinha que sobrou aqui embaixo, né? Vocês entenderam? Eu quero isso aqui. O que não é difícil descobrir, né? Porque se a altura do líquido é 8, né? Só subtrair. Então, x é isso aí, João. Show de bola. 8 menos 0,52 é a... X não, né? Interrogação é 8 menos 0,52. Aproximadamente, né? Tudo aproximadamente porque essa divisão aqui não é exatinha. Que vai dar 7,48. Então, a resposta aqui é a letra C, né? Porque ele está perguntando em qual intervalo. Está no intervalo entre 7 e 7,6. Todos concordam? Show de bola. Nem usamos 9,5 para nada. Galera, seguinte. A gente está no modelo, pelo que eu recebi de e-mail. Vou parar a gravação aqui primeiro. Galera que assistiu a gente aí no YouTube, valeu, beijão. A gente se vê numa próxima, tá? Vou voltar aqui a falar com a minha turma. Abração.